uma informação ao vivo. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, presidente do Congresso, falando neste momento. Vamos acompanhar. O Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. Eu quero aqui de novo dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu mais uma vez quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse instituto antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal, em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados. Eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro. Nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal
em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Muito obrigado. Presidente. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, comentando as repercussões da aprovação da PEC que limita os poderes do STF. Um recado claro às falas dos ministros no dia de hoje. Dantas, vou passar a palavra a você, mas chamaram a atenção algumas frases fortes. Não admito que se queira politizar essa pauta que foi analisada de forma técnica, que vai ao encontro do princípio constitucional. Disse que o Senado sempre defendeu a Constituição, disse que não permite polemizar essa aprovação e disse que o Senado continuará ciente do papel quando tiver que promover algumas alterações. É um novo Rodrigo Pacheco, né? Então, disse também o seguinte, que o Supremo não tem o monopólio da defesa da democracia e que o que se espera é o respeito ao princípio da colegialidade. O que eu falava antes era exatamente isso, e foi ótima a fala do Pacheco, porque ela acabou explicitando a falácia do argumento que foi exposto pelo ministro Barroso, porque ele disse que não poderia o Congresso tirar do Supremo a prerrogativa de decidir questões importantes, às vezes a inconstitucionalidade de uma lei ou a brechas que podem ser abertas por determinado período, como aconteceu com o orçamento de guerra, para não violar, né, o limite de gastos, porque era um regime de urgência, mas não é disso que se trata. O que se trata, PEC, é de impedir que uma decisão monocrática derrube uma lei que tramitou na Casa Legislativa, que foi aprovada pela maioria, que foi muitas vezes sancionada pelo presidente da República. É disso que se trata. E aí, muito bem colocado o Pacheco ao reforçar o respeito do Legislativo ao princípio da colegialidade, que parece que está sendo colocado em segundo plano pelo próprio Supremo. Ministro pode, mas não pode tudo, não pode mais do que o próprio colegiado do Supremo, como ele acabou de dizer também o Pacheco. E não pode mais do que a Casa Legislativa, que tem um Congresso, que tem representação, que foi eleito legitimamente pelo voto. Não dá para relativizar o voto, porque aí você está relativizando a própria democracia. Falas fortes e contundentes, né, Zé? Houve durante todo o dia uma pressão muito grande para esse posicionamento do presidente do Senado, né? E evidente que está em debate aí essa sucessão, que é muito importante. O presidente do Senado e o presidente da Câmara tem 2 anos, né, de mandato. O Pacheco já foi eleito numa disputa bem pesada, e é esse ano e o próximo ano. E aí já tem a sucessão. E essa sucessão, ela se encaixa exatamente nisso. Nós estamos vendo o nascimento de um novo Rodrigo Pacheco. É uma nova situação. Acaba aquela lua de mel com o Supremo Tribunal Federal. Achei muito importante ele falar, ninguém tem um monopólio da defesa da democracia, e mostra que o Congresso e o Rodrigo Pacheco apanhou muito por isso, realmente fez o contraponto ali no Congresso Nacional em apoio ao Supremo Tribunal Federal. Zé Maria. Está sendo levado a essa situação. Segurando, inclusive, vários pedidos de impeachment do ministro. Não, é que você acha, Zé, que antes era o Rodrigo Pacheco senador, agora já é o Rodrigo Pacheco candidato, porque é o que tudo indica será candidato ao governo de Minas e tem que ter uma história para contar. É esta previsão, ele não será candidato à reeleição lá em Minas Gerais, pode ser ao governo, né? Ele está negociando com Zema e com Lula. Tem gente achando que vai ter o apoio de Lula a candidatura dele ao governo de Minas Gerais. O Zema não pode ser reeleito, né? Então é essa situação que ele está naturalmente avaliando, e este é um ambiente próprio dele. Ele foi presidente da OAB em Minas, é um advogado famoso em Minas Gerais, então ele sabe exatamente do que está falando. E eu acho esse momento muito importante na democracia do Brasil. É mostrar que não existe um poder absoluto e nem um poder moderador. É dizer que todos os poderes têm as suas competências. E isso ele deixou muito claro. Rodrigo Pacheco não está falando sozinho. Mota, também queremos ouvir a sua análise sobre essa fala de Rodrigo Pacheco. Time perfeito, né? Eu vou fazer minhas as palavras da minha amiga Kátia, que me mandou uma mensagem aqui. E ela disse: Pacheco arrasou, demorou, mas acordou. Olha, eu acho que o senador se expressou muito bem, com toda a clareza e a cordialidade
possíveis, tá? E com firmeza. Foi o presidente do Senado dando um recado e se recusando a entrar no bate-boca. A gente só lamenta que esse Pacheco não tenha aparecido antes, porque teria feito uma enorme diferença para o Brasil.